Hoje, indicação de cirurgia bariátrica, seguindo os critérios que a gente vê da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, seriam os pacientes que têm entre 16 e 65 anos, que tentaram fazer um tratamento para perder peso que teve uma falha. Então, o paciente que por 2 anos tentou com dieta, atividade física, tratamentos medicamentosos e teve uma falha nesse tratamento em perda de peso e que tem um peso acima do normal, vai ter indicação. O que é um peso acima do normal? A gente faz a conta do IMC hoje, que é um dos critérios que nós usamos. Nós dividimos o peso do paciente pela altura ao quadrado e temos um número. Pacientes com IMC acima de 40 têm indicação cirúrgica pelo próprio peso. Pacientes com IMC entre 35 e 40 vão ter indicação cirúrgica quando tem comorbidades associados à saúde dele. Então, pacientes com problemas como diabetes, pressão alta, gordura no fígado, refluxo e um peso com IMC entre 30 e 35 também vão ter a indicação cirúrgica. Lógico que existe sempre os pontos que são, às vezes, que podem ser vistos de outra forma. Pacientes fora desses extremos de idade, entre 16 e 65 anos, dependendo da avaliação do cirurgião, pode também ser um paciente, pode ser eletivo para um procedimento cirúrgico. A gente pode ver o IMC como uma régua de corte em 2 pontos. A partir de 40, que só o IMC já indica a cirurgia. E a partir de 35, entre o 35 e o 40, a gente necessita de comorbidades, como pressão alta, diabetes, colesterol, triglicéridos. Então, o IMC é a régua de corte em 2 pontos. 35, acima de 35 com doença, e acima de 40, independentemente de doença associada ou não. Hoje, as 2 técnicas mais realizadas são o bypass gástrico e o sleeve, que é a gastrectomia vertical. Ambas as técnicas têm suas indicações e contraindicações, e dependendo da avaliação do paciente, dos problemas de saúde, que a gente indica qual técnica é melhor para o paciente. Vai realmente do cirurgião. As 2 técnicas, o sleeve e o bypass, a maioria dos cirurgiões aqui no Brasil preferem o bypass, por ter uma efetividade maior, não só na perda de peso, como na melhora das doenças metabólicas, né? Diabetes, colesterol, triglicéridos. Então a técnica varia de acordo com os cirurgiões. Há cirurgiões que preferem o sleeve e há cirurgiões que preferem o bypass. Os que preferem o bypass é uma maioria no Brasil. Em relação ao sleeve, né? O bypass é o mais utilizado. Não tem nenhuma regra objetiva, assim, o paciente é obrigado a perder. Isso vai muito do bom senso do cirurgião. Então, a grande maioria dos cirurgiões, quanto maior o peso do paciente, pacientes com peso muito alto, 200, 300 quilos, o bom senso fala que a gente tem que pedir para o paciente perder peso para você conseguir trazer mais segurança para o procedimento cirúrgico. E, em alguns casos, podem ser usados alguns complementos, não precisa ser uma perda de peso sozinha. Você pode usar a sua equipe multidisciplinar, com a nutricionista, com a endocrinologista, o psicólogo, para já fazer um tratamento antes da cirurgia, visando essa perda de peso e, junto com toda a mudança na alimentação e as vantagens que a cirurgia vão trazer, a longo prazo vão ajudar ele, já desde antes da cirurgia, ele já começar a se adequar a essa perda de peso e essas mudanças na rotina dele, coisas do tipo.
possível, desde que você cumpra esses critérios, né, que o Dr. Tiago já falou. Os trâmites do SUS, você tem que ir a um posto do SUS, a um hospital credenciado pelo SUS, se inscrever e seguir os trâmites burocráticos do próprio SUS. Com relação ao convênio, a gente precisa de exames, né, o paciente ser logicamente credenciado a um convênio, ele fazer as avaliações, são 4 de modo geral, basicamente a cardiologista, psicólogo, nutricionista e uma indicação do endocrinologista. A indicação do endocrinologista é prioritária, né? Os convênios, eles querem a indicação do médico clínico para a cirurgia. Então, ele levando todos esses documentos, né, exames e as avaliações, nós encaminhamos, por exemplo, aqui no Instituto Garrido, a gente encaminha isso para os convênios, é feita uma avaliação e os convênios, cumprindo os critérios de indicação, liberam para que ele faça a cirurgia e dão, de um modo geral, uma cobertura total para o procedimento, né? Podem, não existe uma contraindicação para o uso de medicação. De uma forma geral, a gente só tem que tomar cuidado com o uso de anticoagulantes antes da cirurgia e remédios hoje que às vezes são usados para emagrecimento, que podem alterar o esvaziamento do estômago, que pode dar alguma alteração na anestesia, mas parando essas medicações antes, não tem nenhum problema. Na maioria das vezes, os pacientes obesos que tomam remédios contínuos, geralmente tomam remédios por problemas causados pela obesidade. Então, remédio para pressão, remédio para diabetes, e enquanto ele não realizar o procedimento cirúrgico e perder peso, ele não vai conseguir melhorar esses outros problemas. Então, ele vai para a cirurgia, fazendo uso dessas medicações, e o pós-operatório, a equipe cirúrgica acaba orientando o paciente. Na maioria das vezes, a gente reintroduz quase todos os remédios, não tem necessidade de deixar de tomar nenhum remédio que ele já faz uso contínuo. Alguns casos de remédios que são comprimidos muito grandes, talvez nos primeiros dias de cirurgia a gente troque por medicações de que pode ser feito uso de forma líquida, gota, sublingual, a gente organiza de uma forma, mas não tem nenhum impeditivo não. Bom, o primeiro procedimento, a primeira coisa que ele deve fazer é fazer uma avaliação clínica, ver se realmente ele tem indicação, fazer os exames, fazer as avaliações, mas lembrar que a cirurgia é um ponto na curva da perda de peso. Então o paciente tem que pensar que a obesidade é uma doença crônica, a cirurgia não vai resolver o problema dele sozinha, o paciente tem que se engajar nesse tratamento, manter a atividade física, manter dieta de qualidade, lembrar que a partir do momento que o organismo se estabiliza, depois de 3, 4 anos, se ele não tiver mudado os seus hábitos de vida, ele vai ter reganho de peso. E ainda não existe nada definitivo, nada absoluto para resolver o reganho de peso da cirurgia, principalmente do bypass gástrico. Então, pensar que eu vou operar, mas vou ter que mudar os meus hábitos de vida ou ele vai reganhar peso no futuro.